Para a gente entender então essa ideia de desenvolvimento de um país, né, se ele é desenvolvido, se ele é subdesenvolvido, como é que ele se coloca nesse cenário internacional, né, da economia e também da sociedade em sentido amplo, nós temos que partir de dois aspectos. É importante que nós tenhamos eles em consideração, que é a dependência econômica e também a dependência tecnológica, não é? Se a gente pensar um país em que dentro do seu espaço ali a economia internacional ela é muito influenciada pelas decisões que se tomam, não é? A produção, as diferentes perspectivas de mercado naquele país influenciam tanto o país quanto o mundo. Nós estamos falando de um grau de desenvolvimento econômico importante no contexto contemporâneo. Outro aspecto é a tecnologia, não é? Se um país, por exemplo, ele define os usos e as produções de diferentes técnicas e amplamente tecnologias pelo mundo, nós estamos falando de uma perspectiva também de desenvolvimento. E para a gente entender um pouco isso, né, caracterizar de forma mais específica, a gente pode pegar um índice que é o IDH, que é o chamado Índice de Desenvolvimento Humano. Esse índice ele trabalha com três perspectivas, né, com três formas de olhar para um país associadas, nessas formas associadas, e entender um pouco o seu grau de desenvolvimento humano. Né? São elas. Nós temos a expectativa de vida de uma pessoa desde quando ela nasce, ou seja, quanto tempo ela vai viver, a expectativa que se tem da vida dessa pessoa. Nós temos o grau de educação, que seria basicamente o grau de escolarização, não é? O quanto tempo essa pessoa fica desde a educação infantil até ela se tornar, por exemplo, doutora, pós-doutora, produzindo ciência, inovação, novas formas de pensar o mundo, novas formas de entender o próprio mundo. E um outro aspecto, o PIB, né? O PIB per capita. Ou seja, se a gente olhar para esses fatores, a expectativa de vida está lá em cima, a educação, o nível de educação está lá em cima e o PIB também, possivelmente nós estamos falando de uma área mais desenvolvida. As áreas que nós consideramos como subdesenvolvidas, por exemplo, têm esses índices mais baixos que outras que nós consideramos desenvolvidas. É lógico que pensar o desenvolvimento é sempre pensar um conceito a partir de diferentes óticas, a partir de diferentes perspectivas políticas também, mas é um conceito que a gente pode colocar no papel e procurar indicadores para medir as diferentes formas de desenvolvimento ou subdesenvolvimento.